Passados os campeonatos estaduais pelo país, agora é hora das federações estaduais elas se planejarem para as suas copas, as respectivas copas estaduais do segundo turno ou até mesmo a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano, Campeonato Paulista, se bem que no Campeonato Paulista há essa disputa simultânea, né, com a Série A1, mas outros estados eles acabam realizando a sua segunda divisão no segundo semestre para aí sim ter uma disputa, né, para decidir quais serão as equipes ou qual será a equipe que avançará à elite do futebol do estado no ano que vem. É uma prática aqui do nosso futebol, o futebol pernambucano no seu segundo semestre ele acaba realizando o campeonato pernambucano da Série A2, mas uma competição ainda chama a atenção pela não disputa dos últimos anos, né? Desde 2011, 2012 para cá, que Pernambuco não sabe que é uma disputa de uma Copa estadual. E a gente enxerga que essa Copa em outros estados ela consegue ser atrativa e consegue, né, gerar receita para clubes menores, né, público nos estádios, nesse segundo semestre tão escasso para as equipes, principalmente as equipes do interior. Observar que ainda somos agraciados com alguns sortudos do futebol interiorano aqui no nosso Pernambuco, como é o caso de Central, de Salgueiro, a própria equipe do Vitória e também um não interiorano, mas uma equipe de médio porte aqui no estado, a equipe do América. Essas equipes disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro. Não é um brasileirão longo, é um tiro curto, não há garantia de mais de 6 partidas, dependendo do desempenho aí direto da primeira fase da competição. Então ainda tem aí mais 6 partidas a serem disputadas. E no caso dessas equipes, elas jogarão a vida nessas 6 partidas, até porque é o que resta para essas equipes ditas anteriormente, né? Tanto o Central, como o Salgueiro, como o Vitória, como América, vão jogar aí tudo o que sabem e o que não sabem para quem sabe chegar numa segunda fase e garantir mais 2 partidas no seu pequeno calendário, com poucos jogos, né, para o seu torcedor, né, pouca atração, e esse é um dos grandes problemas que o futebol pernambucano enfrenta nesse momento. E da volta de uma Copa Pernambuco em 2019, ela seria viável para esses clubes. A gente sabe que a realização dessa competição não irá acontecer, ela não vai acontecer em 2019, mas é uma hipótese que fica para os próximos anos, até mesmo uma competição para movimentar não só as equipes que disputam a Série A1 do Pernambucano, mas as equipes da Série A2 e quem sabe até equipes que são consideradas amadoras, mas equipes que nesse momento elas não conseguem a associação, né, a filiação junto à Federação Pernambucana de Futebol por falta de recursos. Tem padrões necessários para a disputa, tem até estádios, né, municipais para disputar as partidas, mas infelizmente essas equipes elas não contemplam com a parte financeira, nessa questão de bancar essas equipes para ser uma equipe filiada e participar de competições federadas, né? A Copa Pernambuco teria essa abertura para essas equipes amadoras, né? Para quem sabe ela ter um pouco mais de visibilidade e brigar por uma vaga aí na Série D, na Copa do Brasil, que esse é o grande intuito da Copa Pernambuco, das Copas estaduais espalhadas pelo Brasil. É o que a gente enxerga no Ceará, a gente enxerga isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados que já possuem essa prática há alguns anos, né? É um campeonato que ele consegue dar uma vaga à Série D do Brasileirão ou até mesmo à Copa do Brasil. Isso fica a critério do vencedor. A gente sabe que as vagas à Copa do Brasil aqui no estado de Pernambuco tem essa questão da divisão pelo Campeonato Pernambucano, né? As equipes conseguem, as mais bem colocadas conseguem aí a vaga à Copa do Brasil. E no caso da Série D também, as mais bem colocadas na primeira fase, elas conseguem chegar aí à disputa da 4ª divisão nacional. O que ainda é pouco. Reservaria-se não uma vaga na Copa do Brasil, mas pelo menos uma vaga na 4ª divisão nacional, para ser colocada em xeque, né, nessa disputa entre as equipes interioranas. Claro que o investimento seria outro, Central iria buscar, Salgueiro iria buscar, outras equipes aqui interioranas que não conseguiram até uma boa colocação,
na Série A1, né, poderiam muito bem se reforçar no segundo semestre e ir em busca de alguns apoios para tentar essa vaga aí na 4ª Divisão Nacional, o que é um atrativo em todos os estados, essa questão da Copa. Sem contar que, né, você teria no início de sua temporada até mesmo uma disputa de uma Supercopa, por que não? Supercopa Pernambucana, Supercopa, como já acontece no próprio estado do Rio Grande do Sul, onde temos aí a Recopa Gaúcha, né, o campeão da Copa do Rio Grande do Sul contra o campeão gaúcho logo no início do ano, abrindo os trabalhos da temporada no estado, diferente do que acontece aqui. Então, assim, a Série A2 a gente entende que precisa de muitas reformulações para voltar a ser uma Série A2 atrativa e competitiva, não apenas na sua reta final, mas também durante a competição, né? Estádios reunindo condições para abrigar os seus torcedores e, consequentemente, a realização dos jogos. Mas o que estamos percebendo é que a Série A2 ela já está, não está indo num caminho, num rumo muito certo. Infelizmente, a gente tem essa baixa de uma Série A2 que traz emoções apenas na reta final, equipes que na maioria das vezes disputam os seus jogos em outros estádios, né? Isso também não é só uma culpa única e exclusiva da federação, mas também tem uma grande parcela das prefeituras e da direção dos clubes, né? Nessa questão de política partidária de interior, que acaba na maioria das vezes com a organização de uma equipe, e isso trata-se de um trabalho voltado de uma cidade para um clube. Pouco acontece isso no interior, infelizmente é reflexo na Série A1 do Campeonato Pernambucano, desse trabalho onde as equipes do interior elas são apenas mero figurantes. Uma ou outra consegue um certo destaque, consegue uma vaga na Série D, né, consegue incomodar um grande, mas fora isso ainda não há aquela disputa desejada por muitos interioranos, né, clubes pernambucanos que têm esse anseio de trabalhar e chegar forte na disputa de campeonato estadual, tanto da Série A1 como da Série A2. Então fica o recado, né? Não para esse ano, a gente enxerga que o calendário já está fechado, a Série A2 é a prioridade para o segundo semestre, mas quem sabe para os próximos anos, a volta da Copa Pernambuco, né? Porque a pergunta que fica no ar é a seguinte: qual o destino dessas equipes interioranas nesse segundo semestre? Eles não existem, até porque a Copa Pernambuco ela não existe, a Série A2 é a disputa, e quem disputou a Série A1 ou até mesmo uma equipe, né, amadora que queria disputar uma competição como essa, ela não é agraciada com esse tipo de torneio, aguardando apenas os campeonatos de sua cidade ou até mesmo de sua região para disputar. Essa que é a realidade do futebol pernambucano, algo que tem que ser revisto para os próximos anos. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!